Quero falar sobre fé. E é interessante porque a fé é um fundamento básico para viver milagres. A fé é um fundamento básico para vivermos promessas. E ainda assim, a gente tem uma série de dúvidas a respeito da fé. Uma série de questões talvez mal resolvidas a respeito da fé. Às vezes a gente não vive milagres porque a gente trata a fé como algo muito subjetivo. Às vezes a gente não vive milagres porque a gente trata a fé como se fosse algo emocional. Deixa eu te falar uma coisa, fé não é positivismo. Fé não é você ficar declarando que vai acontecer para tentar se convencer. Não. A fé significa você declarar que vai acontecer porque de fato essas novas realidades vão ser geradas em fé. Então, existe até uma brincadeira a respeito da declaração da palavra. E diz que um homem uma vez ele pegou um boleto e ele ouviu num culto o pastor falar: bom, a fé significa você declarar. E ele começou a olhar para aquele boleto, ele começou a dizer: você não é um boleto, você não é um boleto, você não é um boleto. Deixa eu te falar, a fé não vai mudar a estrutura do problema, a fé vai estabelecer novas realidades sobre o problema. As dívidas continuam sendo dívidas, o câncer continua sendo câncer, o problema do divórcio continua sendo um problema sobre a tua casa, mas acima dessa realidade, agora a fé estabelece novas realidades. A fé não é a negação do problema, a fé é crer que Deus tem novas realidades acima desses problemas. Tem uma frase do Bill Johnson, inclusive se a galera da guita do baixo puder vir comigo, vamos junto. Eu quero que a gente venha debaixo dessa mesma atmosfera, que a gente não se perca. Dani pode vir junto com tudo que você tem, como se essa fosse a nossa última noite, como se essa fosse a última mensagem. Sabe, tem uma frase do Bill Johnson que tem tudo a ver com essa palavra. Ele diz o seguinte: a fé não é a negação do problema. A fé significa não dar para os problemas um lugar de governo na construção da nossa história. Ou seja, quando um diagnóstico médico vem, quando uma crise como essa que a gente está vivendo acontece, não significa que você vai se alienar com o que está acontecendo. Não. Você só não vai dar para os acontecimentos um papel de governo na construção da tua história. Irmão, eu não sei quais são os desafios que você tem enfrentado, quais são as impossibilidades que você precisa, eu não sei quais são os gigantes, eu não sei qual o nome que eles têm, eu não sei como eles têm te afrontado, mas uma coisa eu sei: a fé significa tratar as coisas que não são como se já fossem. Então, por mais que existam realidades agora tentando parar você, existem novas realidades em fé que vão impulsionar você. Então, quando eu trato aquilo que ainda não é como se já fosse, eu não estou abatido mais com o que está acontecendo hoje, porque eu sei aquilo que Deus já preparou para o meu amanhã. É a gente lidar com as circunstâncias da mesma forma como Deus lida com elas. Existe um Deus atemporal, ou seja, para o tempo de Deus, o ontem, o hoje e o amanhã se tornam o mesmo tempo, se chama agora. Então Deus não tem dificuldade de lidar com o teu futuro, como Ele não teve dificuldade de apagar o teu passado. A palavra de Deus diz que as coisas velhas passaram e em Cristo tudo se fez novo. E a minha tela travou, não sei se a gente ainda está no ar. Está tudo ok aí na transmissão? Tá? A palavra de Deus diz que em Cristo tudo se fez novo. Então entende isso em nome de Jesus. Eu acho que essa câmera aqui que está fora, né? Então se puder mover rapidinho essa daqui para cá, já resolve. A palavra de Deus diz que em Cristo tudo se fez novo. Ou seja, Deus não teve nenhuma dificuldade em apagar o passado. E eu preciso que você entenda que o mesmo Deus que apagou o teu passado é o Deus que desenhou o teu futuro. Irmão, é tão poderoso quando a gente entende que o mesmo Deus que manifestou a redenção é o Deus que desenhou o meu futuro também. E é sobre essa perspectiva que eu quero te convidar a entender. A fé significa: eu não me movo pelo que os meus olhos veem, mas eu me movo por aquilo que Deus fala. Eu não me movo por aquilo que eu sinto, mas eu me movo por aquilo que Deus fala. Eu não me movo por aquilo que eu acho, mas eu me movo por aquilo que Deus fala. Eu não me movo por aquilo que eu conheço, mas eu me movo por aquilo que Deus fala. Por quê? Porque aquilo que eu sinto é enganoso. A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Aquilo que eu acho é limitado. Eu conheço alguma coisa dentro dos 32 anos de vida que eu tenho, mas Deus conhece todas as coisas muito antes de eu existir. Então entenda isso. Quando eu começo a definir o que Deus pode, segundo as experiências que eu já tive, eu estou colocando Deus numa caixinha. Eu estou dizendo: olha, eu acredito que Deus pode fazer até aqui, porque eu já vi Deus fazendo até aqui. Irmão, eu vim aqui ressignificar algumas coisas com você. Deus pode todas as coisas. E sabe o que é mais poderoso? É o entendimento do que a palavra de Deus diz lá em Marcos: nós podemos também todas as coisas, se crermos. A palavra de Deus diz: olha, tudo é possível ao que crê.
tudo é possível ao que crê. Então quando a palavra de Deus está dizendo que tudo é possível ao que crê, Deus está colocando um limite. Sabe qual é esse limite? As fronteiras da nossa fé. A fé não limita Deus e Deus não limita a fé. Então quando ele diz, olha, tudo é possível ao que crê, ele está dizendo, até onde você conseguir crer, é até onde os milagres vão se manifestar. Jesus vai visitar a sua terra natal e a Bíblia diz que quando ele chega lá, ele não pôde fazer muitos milagres. Irmão, não está dizendo que Jesus não quis, não está dizendo que Jesus não desejou, está dizendo que ele foi impedido de fazer. A gente precisa fazer algumas perguntas para a palavra, porque são nessas perguntas que a gente faz que normalmente a gente tem as maiores revelações. Entenda isso em nome de Jesus. Eu lembro que a primeira vez que eu li isso eu falei, uau, Jesus não pôde fazer milagres. Como algo é capaz de impedir o fluir de Deus? E aí a gente aprende um princípio. Esse princípio é: Deus vai agir na tua vida à medida em que você tem expectativas que Ele possa agir. Deus vai se revelar para você à medida da expectativa que você tem que Ele se revele. Deus vai curar você à medida em que você expõe as feridas que você carrega e precisam de cura. Ou seja, Deus está dizendo, se você crer, tudo é possível. Se você confiar, tudo é possível. Se você não duvidar, tudo é possível. Então a grande verdade, irmão, é que agora quem limita o que vamos viver em Deus somos nós. Se não crermos, se não confiarmos, se não descansarmos, é a gente que está dizendo, Deus, até aqui você pode ir, daqui em diante eu não estou dando autoridade para que você faça. Irmão, a fé nada mais é do que um dispositivo pelo qual o sobrenatural se move. Ou seja, se você crê que Deus tem poder para curar uma dor de cabeça, você vai experimentar a cura da tua dor de cabeça. Mas se você vai um pouco além e crê que Deus tem poder para curar um câncer também, Deus tem autoridade na tua vida para curar um câncer também. Ou seja, se você crê, tudo é possível. A palavra de Deus chega ao ponto de dizer, olha, se crer e não duvidar no seu coração, assim será feito. Eu estava conversando com Kezinha hoje mais cedo e ela falou algo interessante. Ela disse, amor, sabe qual é a minha preocupação? Alguém que está ouvindo isso e talvez estava crendo que um ente querido seria curado e não foi. Alguém que estava crendo que um milagre aconteceria e não aconteceu. Como que fica? Como é que a gente explica isso para essas pessoas? Eu falei, então amor, é justamente aí que Deus continua sendo Deus e a criação continua sendo a criação. Nós não temos todas as respostas, mas é justamente por isso que nós decidimos confiar. Confiança não significa ter todas as dúvidas respondidas. Confiança significa, apesar de não ter todas as dúvidas respondidas, eu continuo crendo que você tem o melhor para mim. Eu continuo crendo que os seus caminhos são melhores que os meus, que o que você preparou para mim é melhor do que o que eu poderia preparar, que aquilo que você tem desenhado para mim é melhor do que o que eu poderia desenhar. Ou seja, confiança significa não ter todas as perguntas respondidas, mas ainda assim crer que Deus sabe o que é melhor para mim. Pastor, por que alguns são curados e outros não? Eu não sei, mas o que eu sei é que Jesus disse, olha, no meu nome vocês trarão cura sobre os enfermos, liberdade aos cativos, renovo ao cansado. Então eu estou fazendo aquilo que Jesus me chamou para fazer, e eu não sei o porquê que nem sempre acontece, mas eu sei que para cada um daqueles que recebe, é sobrenatural quando recebe. Eu não sei se 10 não foram curados, mas eu sei que milhares têm sido. E eu preciso entender que para cada um desses milhares, a vida deles nunca mais foi a mesma. Sabe, a gente está falando para mais de 4.200 pessoas conectadas simultaneamente nas duas contas. E sabe o que é interessante? Quando eu falo 4.200, isso é só um número que fala a respeito de uma comunidade. Mas para cada uma dessas 4.200 pessoas, Deus está se revelando de forma individual. Isso que é louco, irmão. Um Deus que é onipresente, um Deus que está nos céus, mas está comigo também. Um Deus que conhece todas as estrelas pelo nome, mas conhece o meu nome também. Um Deus que estabeleceu o firmamento, as galáxias e tudo que existe, mas é o mesmo Deus que desenhou o meu interior também. O Deus que fez tudo quando nada existia. É o Deus que reconstrói a minha história quando tudo se desfaz também. O Deus que disse haja quando havia apenas trevas. É um Deus que diz, haja mais uma vez, quando a minha história parece que não vai mais ter uma segunda chance. Entenda isso em nome de Jesus. Quando a gente fala de renovo, a gente está falando de fazer novo de novo.
Ou seja, o renovo que o Evangelho propõe, o renovo que a fé propõe, o renovo que o milagre propõe, significa Deus fazer mais uma vez aquilo que Ele fez desde o princípio. É por isso que a fé é uma convicção do Deus que me gerou quando nada existia, é o mesmo Deus que vai me restaurar, mesmo que eu venha me quebrar. O Deus que me criou quando nada existia, é o mesmo Deus que vai... Uai, seu app de vídeos curtos.